estamos online. E aí, galera, tudo bem? A gente vai conversar hoje. Tô enquadrada? Tô, né? Tô certinho, tô no enquadramento. Mais um pouquinho? Bom, tá bom. Acho que tá show, tá show. E aí, galera, a gente vai conversar sobre um ponto muito importante, quase que a pedidos, né? Conversei com um aluno ou outro que entrou em contato comigo, até porque a gente fez aquela promoção. Se você quiser fazer a redação de um tema que a gente discutiu aqui, você pode entrar em contato com Sobre Humanas, que você vai ter uma promoção lá da correção. E aí eu conversava isso com um dos alunos e também no bate-papo, né, da interação no chat, a gente sabe, além da interação do chat, né, como professora, alguns anos aí na caminhada, eu sei que a argumentação acaba sendo um ponto que às vezes pega, né, tipo aquela parte mesmo que vai pegar vocês, que vai dificultar a vida de vocês e que tem a ver com a competência 3. Em função disso, conversei com o pessoal do Estudos com Luiz, mas vamos fazer uma revisão de argumentação? Já tinha prometido, então chegou a hora para a gente fazer uma revisão de argumentação. A aula de argumentação, a aula de desenvolvimento foi dada pela professora Ju Marques, então eu estou só mesmo fazendo uma revisão, beleza? Se você não assistiu essas aulas, eu sugiro que você volte lá no canal e que você procure essas aulas que a Ju trouxe para vocês, tudo bem? Bom, vocês, além de me encontrarem aqui no Estúdio com Luiz, vocês me encontram no @sobrehumanas_ ou também no prof.jurred, tá? Red não é de vermelho, tá, gente? É de redação, tá? Vamos lá. Começando a nossa aula, só para trazer informação que eu acho importante, em sala de aula, no presencial, todo slide meu tem uma figura que eu considero representativa, que eu considero importante no início dos slides. Hoje eu trouxe para vocês, né, Januário Garcia foi um importante fotógrafo, né, que documentou aí o movimento negro unificado, a criação do movimento negro unificado, uma pessoa de extrema relevância para o movimento negro e para o Brasil em função dos registros que ele fez. Infelizmente perdemos Janu na pandemia de Covid, mas tive a grande chance de conhecer Januário antes da pandemia, por quem também eu conheci Frantz Fanon, né? Então eu virei uma leitora de Frantz Fanon por conta de Januário Garcia. Conheçam a obra de Januário, importantíssima para a nossa história. Vamos lá, argumentação, beleza? Tá, quando a gente fala de argumentar, a gente está falando de defender um ponto de vista, né? Argumentar é defender um ponto de vista. Um ponto de vista de quem? Seu. Por isso que eu fico louca quando eu digo assim, nossa, a redação não pode ser subjetiva. Gente, pelo amor de Deus, se você está defendendo um ponto de vista, é um ponto de vista seu, um ponto de vista do sujeito. Quando a gente fala de objetividade na redação, tô mexendo aqui, ó, porque vocês... Gente, tô com 9 meses já, a blusa tá apertadinha, tô até assim, ó. Quando a gente fala de objetividade no texto dissertativo argumentativo, não é uma objetividade em contraponto à subjetividade, é uma objetividade em relação a você não ser prolixo porque você não tem espaço, só tem 30 linhas. Então você precisa ir direto ao ponto, não dá pra ficar lá contando a história, né, porque você precisa saber administrar o tempo e o espaço da sua redação. Argumentar é debater acerca de algo, argumentar é usar explicações lógicas, né, que façam sentido, que não sejam, por exemplo, argumentos ligados à fé, que não sejam, por exemplo, você pegar um exemplo que corresponde a um percentual muito pequeno da sociedade que aí não é sustentável, ou seja, não é suficiente para sustentar a sua redação, e argumentar é convencer. Só que quando a gente fala de redação de concurso, de vestibulares, a gente vai se esquecer um pouco dessa ideia de que argumentar é convencer. Por que a gente vai se esquecer dessa ideia de que argumentar é convencer? Porque a gente não vai fazer uma redação com o objetivo de convencer o nosso avaliador e aí a gente tirar a nota 1000. Isso aí seria uma roleta russa. Você nem conhece quem é a pessoa que vai corrigir sua redação. Então, quando a gente vai fazer a nossa redação, a gente vai escrever um texto que siga ali uma fundamentação lógica, né, que faça sentido, porque a banca ela vai analisar seu texto da seguinte forma: eu posso ler o texto de um candidato, acabar esse texto com o mesmo ponto de vista que eu comecei esse texto, não tendo, ou seja, o ponto de vista do candidato, mas eu posso dar 1000 para esse candidato, porque o que eu vou avaliar não é se ele me convenceu, mas se ele usou argumentos que sustentem, que façam sentido, que tenham uma lógica, que tenham uma coerência, né, ali no texto que foi escrito. Tudo bem? Então a gente vai trabalhar sempre com essa perspectiva. E aí o que eu botei resumidamente é exatamente o que eu acabei de falar, nenhuma redação
no concurso, a gente não trabalha com a perspectiva do convencimento. Seria muito difícil você pensar em tirar uma nota boa imaginando um interlocutor que vai ler seu texto e que você vai conseguir convencê-lo, tá? Estrutura do argumento, vamos lá. Quando a gente fala de argumento, e aí a gente está falando de, no caso da redação de desenvolvimento, já eu chego lá, mas argumento como um todo tem a estrutura de opinião versus, deixa eu voltar aqui, perdão, opinião versus fato, né? Tem a máscara ali do, botei pessoal com máscara, tem um sentido essa imagem, porque a gente pode, por exemplo, ter uma opinião, né? E a gente viu isso muito no período ápice da pandemia, pessoas com opiniões como, por exemplo, a cloroquina funciona, né? Tô aqui com o João, que é da biologia, imagina ele que entende muito mais de corpo humano do que eu, né? É enlouquecedor, né, João? Porque assim, a Covid é só uma gripezinha. As pessoas estão morrendo, os fatos estavam mostrando pra gente que não era só uma gripezinha. Os fatos também mostraram pra gente que a cloroquina ou que a ivermectina exatamente, não funcionam, né? Então, a gente precisa pensar, né, nisso que a gente tem uma confusão, eu acho que tem uma dificuldade no Brasil. E aí eu trouxe uma matéria, e eu gosto sempre de trazer essa matéria, porque eu critico essa matéria, de 2021, porque ela diz assim, 67% dos estudantes de 15 anos do Brasil não sabem diferenciar fatos de opiniões, afirma relatório da OCDE. Jovens, o tio lá no WhatsApp tá mandando coisa que ele também não diferencia opinião de fato, então não são só os jovens, né? Eu sempre acho que esses discursos sobre vocês jovens, né, para quem é jovem, não é mais o meu caso, o João ainda é jovem, mas não é muito mais o meu caso, né? Esses discursos que falam sobre alienação, sobre jovens não pensarem, eu acho que eles são muito favoráveis para a manutenção da ordem vigente, né? Porque vão enfraquecendo os jovens. Acho que no Brasil nós temos dificuldade de fazer diferença entre fato e opinião. Acho que isso não é uma questão de escolarização. A gente sabe que pessoas com nível superior estavam defendendo, por exemplo, medicamentos que não tinham eficácia comprovada. Percebem que eu estou falando, não estou falando de medicamentos sem eficácia comprovada. Porque se eu falo de medicamentos sem eficácia comprovada, eu abro linguisticamente um espaço para dizer assim, bom, eles não têm eficácia comprovada, mas pode ser que seja eficaz, percebe? Então a gente vai usando, né? Um período de pandemia grave, a gente vai usando. Não, eu estou dizendo assim, um medicamento já comprovadamente ineficaz. Isso é muito diferente, né? É uma outra realidade que a gente traz aqui. A gente viu pessoas com nível superior, por exemplo, né, acreditando nessa situação. O que eu acho, ainda entrando já até no aspecto argumentativo, você vai ver que eu vou fundamentar esse meu ponto de vista. No Brasil, essa é a minha opinião. As gerações, de maneira geral, jovens, adultos, jovens e adultos e idosos, têm muita dificuldade de diferenciar o que é fato e opinião em função do processo de formação inadequado que temos no país. Essa é a minha frase opinativa, tá? Como é que eu vou sustentar isso? Eu vou recorrer a Paulo Freire. Paulo Freire vai lá no livro Pedagogia da Autonomia dizer o seguinte, a gente tem no Brasil uma educação bancária. O que significa uma educação bancária? A gente deposita conteúdo no aluno. E isso é diferente de construir uma autonomia. Porque o processo de autonomia seria uma educação que faria as pessoas pensarem. Veja só, vocês chegam à escola e aí vocês recebem uma série de conteúdos e aí há pouco espaço para que esses conteúdos sejam ali refletidos, debatidos. Eu não estou dizendo nem questionado, porque senão a galera fica achando que pode questionar que não teve holocausto. Isso é maluquice, tá, gente? Estou entrando nessa maluquice, não. Estou falando de outra coisa, que é a gente pensar junto com vocês, levar para a sala de aula, né, reflexões sobre como é que surgiu essa fórmula, como é que a gente pode pensar essa fórmula dentro da sociedade, né? Sei lá, ou por que a gente tem a história sendo contada desse modo? Por que a gente, por exemplo, né? Por que a gente sabe, né, muito da história da Europa e sabe pouco da história dos países da América do Sul, por exemplo, né? A gente vai aprender lá a Revolução Francesa e a gente não aprende, por exemplo, outras revoluções que aconteceram. Enfim, isso seria a gente pensar num tipo de educação mais crítica, né? No sentido de colocar em crise, de desenvolver autonomia de pensamento, de desenvolver opinião. No Brasil, então, Paulo Freire vai dizer que a gente tem educação bancária, vocês costumam botar educação conteudista,
Eu não concordo com essa expressão, porque eu não imagino uma escola sem conteúdo. Como é que a gente faz uma escola sem conteúdo? O nome mais correto que a gente vai estudar lá na educação é educação tecnicista, que é uma educação que não vai propor muita reflexão, mas vai ser uma educação pautada ali para a formação de mão de obra imediata para o mercado de trabalho. E aí você pode dizer assim para mim, de que mercado de trabalho a gente está falando? Mercado de trabalho de baixa remuneração, de baixa qualificação. Acho muito interessante a OCDE dizer isso dos nossos alunos, dos nossos jovens, porque esse projeto de escola, tá vendo a argumentação que eu tô indo? Ó, esse projeto de escola que a gente tem no Brasil é um projeto pautado pela OCDE, é um projeto pautado pelo FMI, é um projeto pautado pela dinâmica neoliberal para os países periféricos. Só para te dar uma dica de onde eu estou partindo, além de Paulo Freire, tem um livro maravilhoso chamado Escola Não é Empresa, do Christian Laval. Christian Laval, é isso aí mesmo. Eu parei e falei assim, Duncan é um psicanalista, professora que é aqui no Brasil, maravilhoso também. Mas enfim, esse livro Escola Não é Empresa, o Christian Laval vai mostrar, na última edição dele, inclusive, como é que o Brasil é um país, né, que traz muito esse modelo neoliberal para a educação. Enfim. E aí, só para te dizer que a dificuldade que você tem de pensar, de trazer opinião para o seu texto, ela, para mim, é um sintoma de um processo educacional que, ao longo da sua formação, pouco te perguntou o que você pensava. Não é isso? Eu costumo dizer assim, para redação, por exemplo, minha análise é a seguinte, até quando eu trabalhei com o pessoal da graduação, eu levei essa reflexão. Você está na escola e você escreve um texto. E aí você super se arriscou nesse texto, escreveu várias coisas, o texto ficou enorme, você está lá no Fundamental 1. A sua redação vem toda marcada de errado com a nota baixa. Seu colega escreveu um texto pequeno e disse exatamente todas as coisas que a professora ou o professor já tinham dito. E ele tira uma nota mais alta. Então, o que você percebe como estratégia de sobrevivência? Que o ideal é você falar exatamente o que o professor repetiu, o que o professor falou. Então, a gente tem um modelo escolar que vai valorizar a repetição, não a produção de conhecimento, entende? E isso dificulta a opinião. Você, de repente, faz uma questão de matemática por um caminho muito diferente do que o professor propôs. E pode ser que esse professor não aceite, mesmo o seu caminho fazendo sentido. Faz sentido isso? Vocês já passaram por situações assim? De você olhar a resposta e falar assim, nossa, mas a minha resposta estava certa, eu fui por um caminho que fazia sentido, mas não foi aceito porque não foi exatamente como o professor ou a professora disse que tinha que ser. Então, nesse sentido, eu volto a falar que a dificuldade de vocês de terem opinião, para mim, ela é muito mais sintoma do que causa. Ela é sintoma de um processo de escolarização que traz pouca autonomia para vocês. E para mim também foi assim. Bom, o que é opinião? Opinião é a forma como eu olho o mundo, eu julgo o mundo e apresento valores ao que eu estou vendo, né? Eu vou então, olha o processo, eu vou olhar o mundo, eu vou julgar esse mundo e depois eu vou falar coisas a respeito desse mundo. Para que a gente consiga fazer isso, existe na língua elementos que a gente chama de marcas opinativas. Então, se eu falo assim para vocês, gente, infelizmente hoje eu acordei muito cedo. Você já sabe que eu não gostei de ter acordado cedo, que a minha opinião em relação a acordar cedo é ruim por conta da palavra infelizmente. A gente tem então vou chegar para cá para você ver, os advérbios. Os advérbios ajudam a gente a dar opinião. Adjetivos. Vamos lá pensar o seguinte. Se eu falo assim, a blusa do Estúdio com Luiz é preta. A palavra preta é um adjetivo. Só que ela é um adjetivo que a gente chama na língua de adjetivo objetivo. A palavra objetivo, ela tem um radical que é objetar, significa externo, né? Sabe o ejetar lá do computador? Quando fala que o pendrive pode já ser ejetado, a gente nunca espera essa mensagem, né? Porque a vida é muito curta para esperar essa mensagem, já tira o pendrive, né? Mas ejetar é algo que é externo, tem o mesmo radical de objetivo, de objetar. Então, um adjetivo objetivo, como as cores, por exemplo, o slide aqui está com balões amarelos, enfim, é um adjetivo que independe do sujeito que fala, né? É um fato, a blusa é preta, isso é um fato, tá? Bom, quando eu digo a blusa preta é mais bonita, eu já, a partir de um fato, produzo um enunciado opinativo. E o que te indica que é um enunciado opinativo são duas expressões aqui, mais
e bonita. Mas é um advérbio, bonita é um adjetivo. Esse adjetivo a gente chama de adjetivo subjetivo, porque ele depende da perspectiva do sujeito para, né, ser colocado ali naquele enunciado. É claro, gente, eu não vou entrar nessa discussão, embora eu ache importante, que é o padrão de beleza, ele não é tão subjetivo assim, porque na verdade também a gente pode pensar que as nossas subjetividades são pautadas por uma série de questões externas a nós. Então, se a gente recebe, né, pela indústria cultural, um padrão de beleza, um bombardeio daquilo que é considerado bonito pelo mercado, né, que são corpos magros, altos, loiros, brancos, né? A gente vai crescer dentro de uma estrutura cultural que vai achar, né, sabe, amor não tem cor, né? Quem ama o feio, eu vi muito isso na minha família, que ama o feio bonito lhe parece, né? Mas a gente tem uma tendência a achar determinados corpos mais bonitos em função da cultura que a gente está, né, inserido. Enfim, mas pensando nesse caso, né, linguisticamente, pensando para a redação também, claro, né, na verdade sempre, deixa eu vou reformular o que eu tô falando, que para eu falar até inclusive que eu acredito. Quando a gente opina numa redação, a gente enquanto sujeito nunca tá, na minha opinião, tá? É o meu ponto de partida, tem a ver com os estudos que eu faço. A gente nunca tá opinando só por nós mesmos. As nossas opiniões, elas estão dentro de um contexto sócio-histórico. E elas têm a ver exatamente com os atravessamentos que a gente tem, né? Valores familiares, religiosos, livros que a gente lê, pessoas com quem a gente convive, enfim. É uma frase famosa essa, né, professora? Que é: eu sou o resultado dos livros que leio, das músicas que ouço e dos filmes que assisto. Verdade, eu não sei de quem é, mas é uma frase conhecida. Assim, Exatamente. É uma soma de tudo isso. É uma soma, exato. E aí a gente pode pensar que quando a gente está falando de constituição de sujeito, da gente mesmo, a gente é uma série de atravessamentos, né? Para quem viu o Big Brother, a Lumena falava muito sobre isso, que psicólogos trazem muito esse tipo de ensinamento, né? Não sei se você lembra, a Lumena é uma psicóloga, né? E aí ela falava muito sobre os atravessamentos, é isso, a gente é uma série de atravessamentos a partir dos quais a gente vai olhar o mundo e vai julgar esse mundo. Né? É uma concepção, inclusive, de sujeito que quebra totalmente com a ideia de sujeito liberal, de sujeito lá do iluminismo, que seria um sujeito que teria um núcleo autônomo e não seria dependente do externo. Eu não comungo dessa ideia, tá, gente? Por isso que eu tô falando, por isso que eu reformulei e falei, deixa eu falar de onde eu acredito. Eu acredito, então, que quando a gente está dando opinião, você está ouvindo uma série de opiniões minhas aqui. Você reparou que eu falei do Paulo Freire, falei do Christian Laval, ou seja, eu fui atravessada pelo que eu li deles, né? Eu parto, para dar opinião, eu estou partindo de uma série de lugares, isso é importante também de dizer. Eu parto do subúrbio do Rio de Janeiro, João também é lá perto da minha área, a gente é do subúrbio do Rio de Janeiro, assim, né? Não é que Zona Norte, é lá para dentro da Zona Norte, né? Não é Tijuca, não é isso, né? Parto do subúrbio do Rio de Janeiro, parto de um lugar, né, de uma filha de uma família interracial, parto de um lugar, de uma família de classe baixa, né, que precisou atravessar a cidade para fazer faculdade, para encontrar oportunidade de trabalho. Eu sou uma mulher, né, tenho 37 anos, enfim, todas essas coisas vão compondo a maneira como eu vou olhar o mundo e como eu vou responder esse mundo. Tenho também, professo uma fé, tô todo domingo na igreja, isso tudo faz parte, né, da visão que eu vou ter de sociedade, né, isso tudo vai compondo. Eu tô partindo desses lugares para falar as coisas que eu falo aqui. Verbos modais, a gente aprende mais esse nome no inglês, por exemplo, né, modal verbs, mas a gente também tem verbos modais, né, na língua portuguesa, que é o poder e dever. Se eu falo assim, o governo deve agir, o STF deve agir com mais rigor diante dos ataques feitos à democracia. Quando eu falo deve agir com mais rigor, eu tenho aí marcas opinativas bem fortes. O deve, e você pode virar para mim e falar assim, não deve não. Percebe que a gente consegue ter uma outra moeda, uma outra face? Mas rigor são expressões que vão indicar ali um cunho opinativo. Os operadores argumentativos, que o Enem também trabalha com esse nome, é um nome que eu gosto bastante de usar porque faz muito sentido, ele opera ali na argumentação. Então, se eu falo assim, eu gosto muito de dar aula, mas estou bem cansada. Eu gosto muito de dar aula, mas você já sabe que eu vou apresentar uma ideia que é contrária à primeira ideia. E aí outra coisa importante, eu gosto de dar aula é uma realidade, estou muito cansada é outra realidade.
Quando eu pego mais, eu opero isso dentro de um enunciado, eu opero argumentativamente. Eu junto a partir desse operador argumentativo. Eu falei sobre isso lá na aula de modalidade escrita, quando eu falei de vírgula, e falei do porquê, na lógica da causa e na lógica da explicação, tá? Qualquer coisa depois você volta. E outras expressões aqui, quais seriam outras expressões, Juliana? Senão a gente vai ficar, todas as expressões são opinativas. Bom, se eu falo passador de slide, eu tenho aqui um substantivo que não traz nenhum cunho opinativo, é o nome de um objeto. Agora, se eu falo problema, gente, eu tenho um problema para te contar. Problema, você já sabe, né, que é uma expressão que indica alguma coisa negativa. Vou te dar um outro exemplo, que é para a gente pensar, então, dentro do nosso projeto argumentativo, quais expressões a gente utiliza para redação. Se você, eu dou um exemplo assim, que é tipo, eu dou esse exemplo há muitos anos. Se você é alguém a favor da política de saúde pública para dependentes químicos, por exemplo, você não vai virar e falar, você vai virar e vai falar assim na sua redação: as pessoas com dependência química ou dependente químico. Aí, para não repetir dependente químico, você vai usar usuário de drogas. Para não repetir usuário de drogas, você vai usar drogado, cracudo, repara, viciado. São expressões, né, que a gente costuma utilizar, que as pessoas costumam utilizar e que trazem uma perspectiva aí pejorativa. Se eu acho que o usuário de drogas não deve ser criminalizado e sim tratado, eu não vou utilizar de expressões que serão pejorativas para ele. Então é a gente pensar, inclusive, né, na nossa escolha lexical a partir do nosso projeto de texto, tudo bem? Tô mexendo aqui na barriga, vocês devem estar vendo que a Inácio tá mexendo. Vamos lá? Tudo bem? Posso avançar? Beleza, né? Qualquer coisa deixa um comentário, a gente depois tira dúvida, tá? Maneiras de pensar, eu tô até olhando, só ajeitei o slide, tá ali, certo? Revisão de argumentação, fiquei com assim, meu Deus, não tinha ajeitado o slide. Maneiras de pensar para chegar à conclusão. O que eu quero que a gente veja agora? Vocês estão reparando que eu ainda não cheguei necessariamente na estrutura do desenvolvimento, eu estou trazendo reflexões sobre argumentação. A nossa opinião, ela na verdade é o final do raciocínio, tá? É que a gente pensa muito rápido. Então eu convido vocês, como eu convido os meus alunos que já caminham comigo há muito tempo, a pensarem, a analisarem um raciocínio. Quando você diz assim, o problema da educação brasileira é que as políticas públicas tendem a negligenciar o que é principal para os jovens. Quando eu falo essa afirmação, que é opinativa, ela é o final da minha reflexão. A opinião, então, ela é a conclusão de um raciocínio. Porque mesmo que eu tenha pensado muito rápido, né, o que eu fiz ao formular esse enunciado foi rapidamente ter pensado em uma série de políticas públicas do país, em uma série de acontecimentos do Brasil que me fazem olhar para esses acontecimentos e falar assim, olha, as políticas públicas negligenciam a educação. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu vou, voltando a essa formulação, né? As políticas públicas no Brasil tendem a negligenciar aquilo que é, de fato, uma necessidade dos jovens. Por que eu falei isso? Eu vou apelar no raciocínio e penso assim, bom, fizeram uma reforma do ensino médio, nem perguntaram a quem vai fazer parte dessa reforma, professores e alunos, o que eles achavam da reforma. Bom, fizeram uma BNCC colocando determinados temas que a gente sabe que não fazem sentido em determinadas realidades do país, né? Acho que eu já falei isso em outros vídeos. Bom, a gente olha para a escola e muitas vezes esse aluno, ele vai olhar essa escola e não vai conseguir, a partir daquilo que ele aprende, identificar perspectivas de vida. Percebe? Eu vou olhando esses fatos na realidade brasileira e vou seguindo um caminho nesse raciocínio que me leva a formular essa última frase que eu formulei. O que eu quero te chamar a atenção, então, é o seguinte: você vai ter uma opinião e na hora de fundamentar, você precisa prestar atenção no seu raciocínio e voltar a esse caminho, para que você possa contar para o avaliador como é que você chegou àquela opinião, tudo bem? O que a gente geralmente faz no parágrafo é inverter a ordem. A gente acaba colocando a opinião primeiro e depois vem a fundamentação. Só que no processo de raciocínio, eu vou falar de raciocínio agora, o que veio primeiro foi a fundamentação, tudo bem? Vamos comigo? Vamos lá?
tá? Eu tô falando de raciocínio, gente. Quando eu falar de conclusão do argumento, eu não tô falando de conclusão da redação, tô falando de conclusão do raciocínio, tá? Como é que a gente sabe que não é pra gente abrir o forno logo assim que a gente coloca o bolo? Colocou o bolo, a massa do bolo, botou lá no forno. A gente não abre logo, por quê? Você, de repente, não fez engenharia de alimentos, você não sabe os processos químicos, mas você sabe que assim que você coloca o bolo no forno, você não pode abrir. Por quê? Porque ele pode solar. Como é que você sabe isso? Porque houve... Oi? Empirismo, né? Empirismo, exatamente. Houve uma repetição de acontecimentos e que alguém te falou, sei lá, seu pai, sua mãe, que faz bolo na sua casa, seu avô, sua avó, não sei, né? Olha que coisa, né? Eu falo nessa aula há muitos anos, né? Geralmente falo assim, sua avó, sua mãe, e eu já mudei, porque senão a gente fica fixando a ideia, né? De que sempre sempre é mulher. Na minha casa, inclusive, gente, não sei o que cozinha, eu sou péssima. Quem faz toda a comida é meu marido. Então, quando o nosso filho nascer, né, que tá perto, ele sabe que a gente brinca quando ele fala assim, o Guilherme fala assim, papai, hoje não pode cozinhar, a criança vai chorar. Eu não me deixei aqui com a minha mãe, tipo isso, né, enfim. Mas, ao longo, ou até você mesmo, né, fez o bolo e viu que não dava. Geralmente a gente aprende, né, eu até sei fazer bolo, tá, gente? Eu só não gosto de cozinhar, eu sei cozinhar, eu só não gosto. Mas, essa informação vai passando. E aí, como o João falou, tem a ver com algo que é empírico. É um resultado que se repete. Isso é muito importante. Porque quando a gente fala de ciência, né, João, a gente está falando de empirismo, a gente está falando de resultados que se repetem. Não é um resultado tipo, olha só, a minha vizinha tomou limão com água todo dia e não pegou Covid. Não é isso. Porque ela ali tem uma exceção, inclusive o sangue dela pode ser levado para a Fiocruz para analisarem o que tem ali para não pegar Covid. A gente está falando de resultados que se repetem. Na matemática a gente aprende isso como moda, né? Então, para validar uma opinião, para a gente chegar à conclusão, né? As conclusões às quais a gente chega no processo de raciocínio, a gente chega a essas conclusões a partir de resultados que se repetem. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse né, que tem a ver com o bolo. Como é que eu sei que não pode abrir o forno? Porque esse resultado de abrir o forno e o bolo solar se repetiu ao longo do tempo. É claro que aí você vai fazer engenharia de alimentos, sei lá, ou você vai estudar um pouco mais, mesmo que não faça engenharia de alimentos, fazer gastronomia, não sei, você vai aprender, ou o seu professor ou professora de química tragam isso, você vai aprender que quando você abre antes, entra oxigênio, é uma reação química ali na massa, né, junto com o fermento. Não me pergunte qual é a reação, embora eu gostasse muito de estudar reações químicas na escola, né, que faz o bolo solar. Né? Então tem uma explicação, mas repara também que para que na química essas explicações aparecessem, né, as fórmulas, inclusive das reações aparecessem, primeiro foi analisado o quê? Segura isso que eu estou falando que é bem importante. Primeiro foi analisado o que acontecia empiricamente, mesmo quando se formulam as leis, as regras na física, na química ou qualquer outra situação. Que tem a ver com o que eu vou falar agora, ó. Como é que a gente sabe que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT? É aquele momento que eu falo assim, gente, o que a Juliana está falando, né? Ela está falando de física, ela já falou de química, agora ela está falando de física na aula. O que ela está falando? Vamos lá. Vocês acham que a galera um dia acordou, né? Os calculadores de Merton College. É bom que eu tenha a cola ali, que eu sempre esqueço o nome deles. Eles acordaram e falaram assim, VM igual a ΔS sobre ΔT? Não foi assim, né, gente? O que eles fizeram? A gente volta lá pro slide, né? A gente está falando, de novo, de uma formulação que se dá a partir do empirismo. Você bota um corpo num determinado espaço, num determinado tempo, e você vai ter lá essa fórmula. O que eu quero te dizer com isso é que agora... Eu voltei demais, voltei errado, eu tinha que ter passado. Bom, o que acontece hoje? O que acontece em termos de raciocínio? Esse é o ponto que eu queria trazer para você. A gente chega a conclusões a partir de uma série de fatos que se repetem e a gente consegue formular uma opinião. Ou a gente também consegue chegar a conclusões a partir de leis que já foram criadas. Tudo bem? Quando você vai fazer uma prova de física, eles te dão um exemplo particular. E aí você olha esse exemplo particular e fala assim, aqui eu tenho que usar a fórmula V é igual a ΔS sobre ΔT.
É uma lei que já fizeram. Então você vai por um caminho que a gente chama de dedução. Você pega, né, tem um evento particular e você aplica uma lei geral a esse evento. Tudo bem? Quando a gente, antes de eles formularem essa regra, similar à questão lá do bolo, o que aconteceu? Foram analisados os fatos para a partir daí se formularem as leis. A gente chama esse caminho de indução. Na argumentação, então, o que a gente pode fazer? Já já isso vai aparecer no slide. A gente pode opinar e mostrar que a gente conseguiu chegar a essa opinião por meio de leis que já existiam e que já são consolidadas na sociedade, ou a gente pode sustentar a nossa opinião por meio do empirismo, por meio dos fatos. Mas vejam, o que eu quero destacar é que a gente, mesmo quando a gente fala de formulações de leis, essas leis surgiram a partir dos fatos. Então, o nosso modo primeiro de pensar é a indução, é a partir dos exemplos, é a partir dos fatos, né? Repara que às vezes a sua mãe fala assim, ou seu pai, não faz isso que você vai quebrar a cara, mas é importante que você quebre a cara para você não fazer, né? Mesmo que alguém já tenha vivido aquilo e já saiba, né, que já construa uma premissa de que dá ruim em determinado caminho, às vezes é importante que a gente quebre a cara mesmo, para a gente comprovar empiricamente, né? Para a gente viver essa situação de quebrar a cara. Tudo bem? Vou avançar. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Ah, não saiu, olha, porque era para ter ido, ó. Eu nem sei como é que a gente dá play aqui, mas eu nem sei se vai sair som para vocês. Não, não foi. É que era um videozinho dos meninos dançando, dos passinhos, mas enfim. Não foi. E olha que em casa deu certo, mas tudo bem, não tem problema. É que a gente vai analisar agora uma estrutura falando do funk, pensando esses métodos de raciocínio, tá? Método significa caminho, então esses caminhos de raciocínio, tá? Primeira formulação ali. Vale lembrar que, por definição, arte tem a ver com aquilo que é uma expressão de cultura. Ah, então eu pego um conceito, uma lei, algo que já foi definido lá da antropologia, tudo bem? Tipo V é igual a delta S sobre delta T. E ainda que muitos etnocêntricos não aceitem, todos os segmentos da sociedade podem ser vistos como cultos, porque possuem hábitos e valores inerentes à sua formação histórica. Outro conceito da antropologia, outra ideia, né? Outra premissa. Assim, mesmo que algumas pessoas não gostem, esse estilo musical da periferia é, inegavelmente, uma forma artística legítima de materialização cultural. Conclusão do raciocínio que eu quero que o meu leitor chegue também igual a mim, então eu refaço o caminho que eu fiz para ele poder ler e também concordar comigo. Tá entendendo? Se eu tivesse que botar dentro de um parágrafo, poderia ser assim: se o funk é a manifestação de um grupo social, não faz sentido a discussão da legitimação ou não desse ritmo como arte. Vale lembrar que, por definição, a arte tem a ver com aquilo que é uma expressão de cultura. E ainda que muitos etnocêntricos não aceitem, porque possuem... ainda que muitos etnocêntricos não aceitem, todos os segmentos da sociedade podem ser vistos como cultos, porque possuem hábitos e valores inerentes à sua formação histórica. Logo, assim, portanto, mesmo que algumas pessoas não gostem, esse estilo musical da periferia é inegavelmente uma forma artística legítima de materialização cultural. Tranquilo? Percebe? A gente, então... a gente vai caminhando com a antropologia e chega a uma conclusão. Na hora de fazer o parágrafo, eu tenho essa conclusão como a minha opinião e quero que o meu leitor consiga chegar a essa conclusão também. Entenda como eu cheguei a essa conclusão. E aí eu vou fundamentar, tá? Vou avançar aqui. Outro exemplo. A ineficácia do Estado, no que tange os seus instrumentos de coerção, contribui para o quadro de transgressão constante. Essa é a opinião. Eu digo que o Estado é ineficaz... Eu digo que existem instrumentos de coerção e digo que há uma transgressão constante. Agora eu vou ter que explicar por que eu estou dizendo isso, ou seja, eu vou ter que contar o caminho que me fez chegar a essa frase que inicia o parágrafo. Desde a falta de fiscalização até as possibilidades de muitos recursos legais, evidencia-se o quanto os aparelhos punitivos do país falham. Assim, muitos indivíduos, independente da classe social que pertence, infringem livremente as leis, com ganhos e sem consequências, ou seja, o crime compensa. Repara que neste caso, em vez de serem utilizados os conceitos da antropologia, o que a gente tem
é uma análise da realidade, né? A gente sabe que na realidade há muitos recursos. Quando a gente fala de meio ambiente, para quem assistiu aula de meio ambiente, eu trazia isso, assim, as leis ambientais prevêem muitas brechas, prevêem muitos recursos, então no final das contas a gente tem muita dificuldade de punir as pessoas que cometem crimes ambientais, né? Vou vir para cá que você consegue ver melhor. Então nesse caso, desde a falta de fiscalização até a possibilidade de muitos recursos, é algo empírico. Muitos indivíduos, independente da classe, cometem crimes, é também algo empírico. E logo, o crime compensa é a conclusão a que a gente chega, né, retomando lá o nosso início de parágrafo. Tô indo, tudo bem? A gente falou de métodos de raciocínio. Aqui só para você vai dar uma lida, só para recuperar o que a gente discutiu, né? Que a gente pode pensar a partir de exemplos e chegar a conclusões, e a gente chama isso de indução. E a gente pode pensar a partir de premissas, de leis que já existem e chegar a conclusões, a gente chama isso de dedução. Dentro do parágrafo de desenvolvimento, já para a gente fechar, né, o que a gente tem? Primeiro, a gente precisa entender que o desenvolvimento é a parte do texto em que a gente sustenta o nosso ponto de vista que foi apresentado lá na introdução. Se eu digo que é uma falha do Estado, se eu digo que é uma falha da sociedade, eu preciso comprovar isso ao longo do meu desenvolvimento. Atenção para a gente não ter textos expositivos e atenção para a gente não cumprir com um projeto de texto, né? Trouxe o Rafael Portugal para te lembrar de anotar esses dois aspectos, tudo bem? Bom, para não ter textos expositivos, a gente precisa ter enunciados no nosso parágrafo que indiquem a nossa opinião. E a gente já viu hoje que temos expressões chamadas de marcas opinativas, advérbios, verbos modais, adjetivos, operadores argumentativos e projeto de texto. Aquilo que eu anuncio na introdução, eu tenho que cumprir no desenvolvimento, lá na conclusão eu tenho que solucionar, tá? Pensando aqui em Enem. Estrutura do argumento, opinião mais fundamentação, a gente já falou sobre isso hoje também, só para retomar e para a gente pensar dentro do parágrafo de desenvolvimento. Opinião é o que eu penso, fundamentação é por que eu penso, do modo como eu penso. O desenvolvimento ele vai ter exatamente a estrutura do argumento. O parágrafo de desenvolvimento vai conter a opinião, que a gente vai chamar de tópico frasal, e a fundamentação, que a gente vai chamar de fundamentação mesmo, tudo bem? A fundamentação ela tem a ver com a base. Eu também já falei sobre isso, eu vou retomar. Quando a gente constrói, não sei se você tem pessoas na sua família que trabalhem com obra, né? Mas antes de construir um prédio, antes de construir uma casa, o que é preciso fazer antes da construção? Uma coisa chamada fundação. É a fundação que vai sustentar a casa. Então, pensa, fundação, fundamento, a gente está falando de expressões com o mesmo radical aí. Quando a gente vai para a argumentação, a fundamentação é aquilo que sustenta a opinião. Lembra que eu te falei do caminho do raciocínio? Que a opinião é o final do raciocínio? Antes, então, da opinião, o que veio foi a base, foi a fundamentação. Tudo bem? A gente caminhou, né, nos elementos que ajudam a gente a formular opiniões. No parágrafo de desenvolvimento, a gente tende a primeiro colocar a opinião, que foi a conclusão do raciocínio, e depois a gente coloca a base. Talvez isso possa ser uma dificuldade para você. De repente, você acaba pulando elementos importantes dessa base, porque você, no raciocínio se dá de um modo. Primeiro a gente vem a fundação, a base, depois a opinião. Aí no parágrafo a gente primeiro escreve a opinião para depois trazer a base, para depois trazer a fundamentação. E aí quando vocês vão trazer a fundamentação, muitas vezes vocês se perdem. Atenção ao processo que fez vocês chegarem à opinião que vocês têm. Porque é esse processo que você vai precisar contar para o corretor, para o seu leitor do seu texto. Tranquilo? Então, desenvolvimento é igual a tópico frasal, mais fundamentação. Juliana, eu posso inverter? Posso começar pela fundamentação e depois pelo tópico frasal? Pode. Ah, eu ouvi dizer que não pode. Pode, tá? Aí você pode ler outros livros sobre argumentação e sobre redação, que você vai ver que pode, tá? Sugestão até Otto Mossi Garcia Bastos, Comunicação em Prosa Moderna, Redação Inquieta, do professor Gustavo Bernardo, do Departamento de Seleção Acadêmica da UERJ, inclusive. Vários livros da Ingedore Corman, foi uma importante pesquisadora no campo da linguística textual, escreveu muita coisa sobre escrever e argumentar, gêneros textuais em sala de aula, enfim. Então tem a ver com essa galera, tá? O que é o tópico frasal? Eu acabei de falar do Otto Mossi Garcia. Otto Mossi Garcia vai dizer assim: o tópico frasal é a declaração inicial com juízo de valor, tá?
Ele, na concepção dele, tinha que vir no início do parágrafo, mas eu boto aqui até, né? O tópico frasal não precisa estar no início. Ele pode estar no meio do seu parágrafo, ele pode estar no final do seu parágrafo de desenvolvimento, mas ele tem que estar. Se ele não estiver, seu texto está expositivo. O que é juízo de valor? Olhei uma coisa, julgo ela e dou um valor. Não dá para ser cristão agora que tem aquela máxima não julgueis para não ser julgados, porque a gente precisa julgar, né? Me lembrei da Taverneck, ela que fala assim, né? Terdes vós, enfim. Não sei se vocês assistem, eu assisto a Taverneck, eu acho muito engraçado. Juízo de valor é você olhar o mundo e você dar um valor para esse mundo a partir do seu julgamento, tudo bem? Então, o tópico frasal é aquela frase que tem juízo de valor. E mais, eu gosto muito de pensar, facilita pensar que o tópico frasal é aquilo que vai orientar todo o seu parágrafo. Se você fala que a falta de registro civil na sociedade brasileira está relacionada a uma ineficácia do Estado em descentralizar os equipamentos públicos para retirada do registro, você vai ter que, ao longo de todo o parágrafo, mostrar onde está essa ineficácia do Estado e para você por que isso acontece, tá? Porque aquilo ali vai nortear o parágrafo. Fundamentação. A fundamentação é a parte que a gente vai sustentar a nossa opinião. E a gente pode fazer por meio de fatos, né? Como eu coloquei aqui, botei para vocês. Pensamos de forma indutiva, ou seja, olhamos fatos que são recorrentes. Já falei sobre isso ainda há pouco, vou só frisar, né? Para a gente trabalhar um fato numa redação, ele precisa ter sido repetido como uma moda. Sabe o que o sistema neoliberal faz? Ele faz assim com você, para você acreditar em meritocracia. Catador de lixo, encontrou livros, estudou e virou juiz. Aí ele pega uma exceção para dizer que essa exceção é uma regra. Para dizer o que esse discurso corrobora aí. Você, pobre, não conseguiu virar juiz porque você não quis. Tá vendo o catador de lixo? Ele conseguiu virar juiz. Percebe? O modo de vida, né, a economia neoliberal, as estruturas neoliberais, a governança neoliberal, vai pegar as exceções para te convencer que a sua pobreza é culpa sua. Porque, afinal, o catador de lixo conseguiu virar juiz. O que eu quero dizer é que, em termos argumentativos, isso é uma falácia, isso é um erro, isso é uma argumentação falsa. Porque eu não posso criar uma máxima a partir de fatos que são meras exceções, tudo bem? Se são fatos que são meras exceções, eu não vou criar máxima. Quem quer consegue. Mentira, não é só querer. Existe uma estrutura muito complexa que dificulta a vida de indivíduos, sobretudo se eles estão dentro de contextos de classe, de raça e de gênero, que são problemáticos na nossa sociedade, tudo bem? Estou aqui argumentando com você porque esse é meu papel, essa é a minha opinião e estou fundamentando minha opinião também. Se você não gostou, dane-se, tô brincando, a pessoa já arrumando briga, né? Se quem gostou, gostou, quem não gostou, pode ir embora. Mas enfim, acho que você entendeu, eu fui no processo argumentativo, inclusive, para te mostrar que um juiz que virou juiz porque catou lixo, tinha livro, ele é uma exceção, ele não é uma regra. E se é uma exceção, isso não sustenta argumentação nenhuma, isso não pode construir máxima nenhuma, tá? De onde vêm os fatos? Eles vêm da nossa experiência de mundo, né? Eles vêm do livro, do texto de apoio, você pode tirar dados do texto de apoio e analisar esses dados. Ele vem do livro, ele vem da história, ele vem da geografia, ele vem da biologia, ele vem da notícia. E aí é quando você, inclusive, pode trabalhar um repertório sociocultural. Ideias, a nossa outra forma de sustentar nossa opinião. São com as premissas, com as leis, tipo V igual a delta S sobre delta T, tá? Trouxe 3 exemplos. A família é base de tudo, a violência é um mal, os seres humanos precisam de bons afetos. Vocês conseguem perceber de onde vêm essas ideias, essas premissas? Se a gente bota na fundamentação, elas funcionam, porque a sociedade já concorda com elas. Não quer dizer que elas não sejam refutáveis, elas são, mas elas são premissas que já foram amplamente comprovadas, né? E por isso a gente pode se utilizar delas, são ideias cristalizadas. De onde elas vêm? Lembra que eu falei que para o pessoal lá dos matemáticos lá do College Merton, para chegarem a V igual a delta S sobre delta T, eles analisaram empiricamente. Então, quando a gente fala que a violência é um mal, ou os seres humanos precisam dos bons afetos, ou a família é base de tudo, a gente olha a história da humanidade e vai chegar a essa conclusão a partir do empirismo, tudo bem? Então, a gente também pode usar esse tipo de estrutura na nossa fundamentação. É isso.
Bom, diquinha para dentro do parágrafo. Tópico frasal, e aí deixa eu contextualizar, já estou finalizando, prometo, gente. Deixa eu só contextualizar. João já está desistindo de mim, já está indo embora porque eu estou demorando a aula, né? Ao longo do tempo, dando aula, eu percebi uma dificuldade dos alunos e dos corretores, eu acho que é uma dificuldade legítima, que é até onde eu explico. A argumentação, ela tende ao infinito. A gente pode ficar aqui argumentando. Só que a gente só tem 30 linhas na redação. Então, eu vi que funcionava, inclusive com os alunos, a gente formulou essa estrutura. A gente viu que funcionava. Peguei várias redações de nota 1000 e fui aplicar para ver se era assim. Você bota o tópico frasal, e aí você vai dar a primeira explicação do tópico frasal. Depois você dá a segunda explicação do tópico frasal. E aí você conclui o argumento. Eu já falei sobre isso na aula de análise de redação. A gente já teve 2 aulas de análise de redação, eu falei sobre isso, tá? As setinhas que eu botei em vermelho são lugares que você pode, não que você deve, você pode colocar o operador argumentativo. Lembrando que o Enem só exige 2, tá? Então não precisa ficar cada ponto botando um operador argumentativo. Essa é uma estrutura básica que você pode brincar com ela para tentar, né, resolver aquele problema do seu parágrafo de desenvolvimento, que parece sempre faltar alguma coisa ou parece sempre ter alguma coisa a mais. É isso, gente. Na aula de análise de redação a gente volta a falar sobre essa estrutura porque acho que vai ficar mais claro para vocês. Até a próxima!